Sejam muito bem-vindos a mais um Bate-Papo Literário, um programa para quem aprecia uma boa história e uma boa conversa. E o nosso convidado de hoje tem uma trajetória de vida de muitos desafios e superações. Ele é jornalista e escreveu o livro Vidas Quebradas, onde fala de drogas, criminalidade, metas e superação. Hoje, depois de vencer algumas batalhas e matar alguns leões, ele é mestre em Ciências da Linguagem pela Unisul. Estou falando do jornalista Reginaldo Osnildo. Tudo bom, Reginaldo? Tudo bom, Renata? Como é que vai? Bem, obrigado pelo convite para estar aqui hoje. Imagina, é um prazer enorme recebê-lo aqui no Bate-Papo Literário, ainda mais com uma história de vida e de livro que você tem para compartilhar aqui com a gente, né, Reginaldo? Então, eu passei por algumas dificuldades, enfrentei aí, adversidades na vida, cometi alguns erros, né? E enquanto preso numa penitenciária, surgiu essa ideia do livro Vidas Quebradas, que é um livro que transporta as pessoas de fora dos presídios para dentro, para entender essa realidade. Vamos começar a história do começo. Na verdade, eu te conheci, antes de te conhecer pessoalmente, né, esse ano, ano passado, né, eu te vi lá no mestrado, eu te conheci através do livro feito aqui pelos estudantes de jornalismo, organizado pelo professor Hildo, né, que se chama A Visão Social dos Novos Jornalistas. E nesse livro você é personagem de uma história e também conta uma outra história, né? Por que esse teu colega te escolheu como personagem da história que ele está contando no livro? Perfeito. O Eduardo Lira Ventura foi o estudante, na época, que escreveu sobre a minha história, me entrevistou para construir esse texto, né? Nós temos uma amizade legal, bacana, e ele sempre me disse que se inspirava em mim. Que legal. Por parte da minha luta, da minha dificuldade. O personagem que eu escolhi também passou pelos mesmos problemas. Que você? Isso, com o uso de drogas. Ele saiu do Rio Grande do Sul e veio morar em Santa Catarina, se tornou pastor evangélico e hoje realiza um trabalho semelhante ao que eu fazia na época. E você o conheceu durante a sua trajetória? Eu conheci durante a trajetória, em palestras. E ele te ajudou? Em palestras. Durante essas palestras que eu ministrei, eu tomei conhecimento do trabalho que ele realizava com adictos. Que legal. Com usuários de drogas, enfim. Conta pra gente então, Reginaldo, o início dessa história, assim, como é que começou? Eu perdi minha mãe com 13 anos Tá. E meu mundo assim ficou sem chão. Eu acabei fazendo escolhas erradas, me envolvi com pessoas erradas, me enturmei com quem era usuário de droga, com quem cometia delitos e passei a me envolver nesse submundo. Você perdeu a sua mãe e o teu pai? O meu pai, eu não tinha conhecimento dele nessa época, né? E aí, nessa época, você foi morar com quem? Eu fui morar numa casa lá, uma instituição para... Isso em Florianópolis? Isso, na Palhoça. Em Palhoça, isso, tá. Na Grande Florianópolis. Na Grande Florianópolis. Isso. E fugi dessa casa lá, com alguns jovens, morei uns dias na rua e eles me acolheram. Os jovens que estavam envolvidos com o tráfico, com a criminalidade, me acolheram, me deram o que vestir, o que comer. E eu acabei me envolvendo. Não digo que foi por culpa do falecimento da minha mãe, mas foram diversos fatores que fizeram desencadearam com que eu fizesse essas escolhas erradas. Né? E aí? Então, esse envolvimento foi forte, tanto que eu construí, hoje eu compreendo essa questão da imagem, né? Eu construí uma imagem da minha pessoa, eu passei a demonstrar às pessoas que eu era um mala, né, que eu era um usuário de drogas, que eu estava envolvido com essas pessoas. Então, quem me via na rua, até brinquei esses dias conversando com você, que se eu me visse passando na rua, eu desviava o caminho porque eu teria medo de mim. Você queria passar essa imagem de medo, né? De, tipo assim, cuidado comigo. Eu sou perigoso. Naquela realidade que eu vivia, era uma imagem importante transmitir. Para ter um certo respeito, para ter um certo respeito dentro daquela comunidade ali, submundo. daquele submundo ali. Então, eu acabei construindo essa imagem de mim. Eu fui, com 18 anos, eu fui pego com um porte legal de drogas. Na época, ainda a lei caía para o usuário, então, mesmo que se configurava tráfico, por ser uma pequena quantidade, eles colocaram para o usuário e eu fui fichado. Certo. E a polícia me disse naquela ocasião que eu fui detido, que eu passei uma noite na cadeia, que eles iriam me pegar de qualquer jeito. E aí esse medo, esse receio, eu passei a trabalhar,
Eu tentei mudar de situação nesse momento com 18 anos, né? Eu construí um projeto que era um carrinho de lanche com a menina que eu namorava na época, que a gente morava junto. E aí você se afastou das drogas? Eu não me afastei completamente, não me afastei das amizades, não me afastei das drogas. Você continuou trabalhando, mas mais ou menos ali naquele mesmo tanto meio. Que a polícia entendia que aquele ambiente que eu vendia lanches, cachorro-quente, saladas, enfim, era um ponto de drogas, porque a maioria dos vendedores frequentava aquele ponto lá. Sim, que eram teus amigos. E acabava vendendo ali também, né? Então, nesse sentido, eu não mudei totalmente. Em 2008, eu fui para uma praia comemorar o meu aniversário e saí um pouco antes de escurecer e à noite assassinaram alguém nessa praia. E como eu tinha ficha policial... Eles queriam te pegar. E aí eu acabei sendo indiciado por esse homicídio. Primeiro numa prisão temporária, depois numa prisão preventiva. E aí você foi preso? Fui preso e fiquei 2 anos e 2 meses até ser absolvido. Nossa. Aguardando o julgamento. Aí a pessoa que cometeu o crime foi condenada e eu fui solto. E aí, durante a sua estada na cadeia, né, forçadamente na cadeia, você escreveu o livro. Isso, foi um momento assim de muita dificuldade. Eu passei frio, passei fome, mas também foi um momento de aprendizado. E de transformação, diríamos. Porque eu comecei a perceber os meus erros, comecei a perceber o que eu tinha feito de errado, magoado as pessoas, agredido as pessoas, e aquilo começou a me torturar. Eu comecei a ver... Tem aquele sentimento de culpa. Isso, aquela culpa me martelou na consciência, no coração, e eu precisava dar a volta por cima. Eu entendia, opa, o que eu estou fazendo aqui? Como é que eu vim parar aqui? Ô, Reginaldo, eu trouxe um videozinho que eu peguei no YouTube e que eu acho que ele dá, meio que sintetiza um pouquinho o que você está falando pra gente. Vamos ver um pouquinho? Perfeito, perfeito. Eu perdi a minha mãe aos 13 anos, meu pai eu perdi aos 18. Me envolvi com drogas, eu fiz escolhas erradas, até que com 21 anos eu fui preso. Eu cumpri pena por 2 anos e 2 meses. Não importava mais o que as pessoas pensavam sobre mim, mas passou a importar aquilo que eu pensei naquele momento sobre meu fracasso. Eu decidi transmitir tudo isso para o papel. Eu encontrei a liberdade através da literatura, da escrita, e hoje eu sou estudante de jornalismo na Unisul de Tubarão. As pessoas, tanto professores quanto colegas, eles foram muito acolhedores e a Unisul é minha segunda família. Foi aqui que eu aprendi que eu posso ser melhor. Meu caminho está só no começo. Reinventar, acreditar, vencer. Seja bem-vindo à sua nova história. Bem-vindo à Unisul. Ô, Reginaldo, então o vídeo deu uma sintetizada então no que aconteceu na sua vida. A gente vai fazer um pequeno intervalo, a gente volta então para falar um pouquinho do vídeo e o que aconteceu a seguir, tá ok? Não saia daí que a gente volta já já. Olá, estamos de volta e no bate-papo literário de hoje estamos conversando com o jornalista Reginaldo Osnildo, autor do livro Vidas Quebradas, que fala de drogas, criminalidade, metas e superação. Mas antes de continuarmos o nosso bate-papo, eu quero falar do IASG, onde você aprende vários idiomas de uma maneira fácil e divertida. E agora, no IASG, você tem um programa totalmente novo, onde a tecnologia digital está associada ao ensino dentro e fora da sala de aula, trazendo maior mobilidade, flexibilidade e rapidez ao seu aprendizado. Usando tablet, celular, iPod e outros aparelhos digitais, você tem acesso a uma variedade de materiais e pode escolher o que mais se identifica. Está esperando o que para fazer sua matrícula? Vá logo para a escola que faz você se conectar com o mundo. Vá para o IASG. Reginaldo, voltando então aqui na sua história, a gente acabou de ver o vídeo no primeiro bloco, e aí você foi preso, e aí dentro da cadeia houve teve um estalo assim, tipo assim, não, agora não quero mais essa vida, eu quero fazer diferente, vai mudar? Ou as coisas foram acontecendo automaticamente? Como é que aconteceu?
Foi um choque de realidade, na verdade, né? Eu voltei de uma audiência e percebi que poderia ser condenado por um crime que eu não tinha cometido. E aí eu comecei a repensar a minha vida. Opa, eu vou ter tempo para perder ou tempo para tentar fazer diferente. E aí eu comecei a ler, voltei a ler, né? Livros, biografias, apostilas, livros de história, geografia, livros de literatura, que eu gosto muito. E a minha mente foi expandindo, a minha mente foi crescendo com essas leituras. E dentro dessas leituras surgiu a ideia, como eu me transportava para fora da cadeia, através das leituras, surgiu a ideia de trazer as pessoas para dentro da cadeia sem passar o sofrimento que eu passei. Mostrar a realidade através das vidas que eu conheci lá dentro, da minha própria vida, da minha existência, para que as pessoas entendessem isso. E aí surgiu o projeto Vidas Quebradas. Que aí você fez o livro na cadeia e saiu da cadeia com o livro. Isso, quando eu fui absolvido em 2010, eu levei... Você foi absolvido porque acharam o culpado, o verdadeiro culpado. A pessoa que cometeu o crime, né? Então eu saí com o livro embaixo do braço, os cadernos embaixo do braço, né? Foi a única coisa que eu levei, a roupa do corpo e os cadernos. E aí corri atrás de publicações, consegui um projeto do governo do estado, na época chamado 100 cópias sem custos, e através desse projeto eu consegui fazer a publicação. Você saiu da cadeia e de lá você foi estudar. Isso. É isso? Voltei foi terminar o ensino médio. E aí depois veio fazer... Estudei para o Enem, passei no Enem, fui bem e consegui uma bolsa integral de jornalismo aqui na Unisul. E aí veio, isso o quê? 2012. 2012, você começou a fazer jornalismo aqui. E na época você morava em Garopaba? Morava em Garopaba, trabalhava em Florianópolis como cobrador de ônibus e estudava aqui em Tubarão. Dormia 4 horas por dia e ainda fazia palestras. Então, aí durante essa trajetória do jornalismo, você trabalhou o seu livro. Isso. Você lançou ele durante o curso, né? Isso. 2 anos que eu estava estudando aqui, surgiu a oportunidade para publicar o livro. Em 2014, lançamos pela IOESC, que é a imprensa oficial do estado de Santa Catarina, em um evento no Centro Integrado de Cultura, na Beira-Mar Norte, em Florianópolis. Claro. E aí, até então, eu não tinha contado para os colegas aqui da região que eu tinha sido preso. E aí foi uma decisão que eu conversei com alguns professores, inclusive professores de psicologia, que me indicaram uma atitude correta a tomar, se eu deveria ou não expor o meu nome. Porque você teria que colocar o seu nome no livro, ou seja, você iria expor o seu nome através do livro, porque as histórias do livro são as histórias da sua vida? Não, as histórias, elas são baseadas em histórias de pessoas reais, porém, como eu escrevi dentro da penitenciária, eu não podia colocar o nome das pessoas reais, até para não sofrer represália dos agentes prisionais, dos próprios presos, que são histórias que poderiam, inclusive, incriminar algumas pessoas. Então é um livro de ficção baseado em fatos reais, mas são histórias que você vivenciou nessa época que você... vivia naquele submundo ali da droga e tal. E são histórias que muitas pessoas vivem ainda. Histórias de mães que têm os seus filhos dependentes de droga, que acabam lutando para colocar esses seus filhos em clínicas de recuperação. História de usuários que acabam entrando por ter uma amizade, digamos assim, ruim. História de pessoas que acabam se envolvendo com o tráfico, transportando droga porque precisa de um dinheiro, de repente, para comprar algo melhor ou para sustentar a sua família e acabam se deixando envolver e se prejudicando mais ainda. Então são histórias que a maioria delas não tem um final feliz, muito pelo contrário, é para mostrar que essa realidade é dura, é crua. E então, tem que ter muita força de vontade para conseguir sair, né? Eu acredito. Eu considero que, apesar do sofrimento, como eu já mencionei, a cadeia fez um bem para mim, que foi me afastar das drogas por um determinado tempo. Esses 2 anos e 2 meses, eu fiquei praticamente... Eu acho que foi um fator bem decisivo na sua vida, né? Não tem aquele que fala males que vem para bem, porque você afastou de toda aquela... o mundo, as pessoas, o lugar, e eu acho que isso é fundamental para quem quer realmente se afastar das drogas, né? E um dos aspectos e deu tempo também, de refletir também, né? Um dos aspectos, inclusive, foi o medo, porque a droga circula dentro das cadeias, mas eu não tinha condição de comprar. Então, eu tinha 2 alternativas, ou eu consumia a droga e ficava empenhado, digamos assim, com os traficantes dentro da cadeia, ou eu parava de vez, parava
um cigarro e porque eu não tinha como comprar, como consumir, eu não recebia visitas. E lá ninguém te forçava, tipo, você não queria, era tranquilo, era a tua decisão. Era mais uma luta pessoal mesmo, né? De olhar as pessoas fumando assim, doido para avançar e tirar da mão da pessoa e consumir, mas lutando comigo mesmo. É, legal. E aí você então começou com as palestras. Perfeito. Né? Assim que o livro foi lançado, eu lancei também a palestra Vidas Quebradas em escolas, em clínicas de recuperação, no curso de jornalismo que eu fiz, algumas escolas da região aqui de Tubarão também, em Imbituba, em Florianópolis. Então, foi um momento assim que foi muito de aprendizado para mim, enquanto profissional que é uma troca de experiência, né? Porque eu aprendi o diálogo com as pessoas, eu conheci a história de pessoas. Hoje eu ainda recebo no meu e-mail pessoas querendo contato para saber o que fazer em situações delicadas, né? Aí eu passo o meu WhatsApp, a gente acaba tendo uma conversa franca. Eu não digo para as mães que entram em contato comigo, se eu percebo no que elas me contam da história de seus filhos que não há situação delicada, que realmente a situação é grave, eu falo a verdade. Olha, pelo que você me conta, essa situação já é grave, já não há muito o que fazer, tem que partir do filho que está nessa situação. Querer, né? Então, tem várias questões que eu ainda consigo administrar, mesmo não ministrando as palestras hoje em função do mestrado, da proposta do doutorado também. Reginaldo, a gente vai fazer mais um pequeno intervalo e na volta então nós vamos falar um pouquinho então da sua dissertação, do seu trabalho depois de jornalismo, do mestrado e quem sabe o futuro doutorado. Tá ok? Não saia daí que a gente volta já já. Olá, estamos de volta e no bate-papo literário de hoje estamos conversando com o jornalista Reginaldo Osnildo, autor do livro Vidas Quebradas, que fala de drogas, criminalidade, metas e superação. A literatura não só diverte e emociona, mas também contribui para a educação e formação dos nossos jovens. Um dos objetivos do bate-papo literário é incentivar para que as pessoas leiam mais. Por isso, a cada programa a gente dá uma dica literária. E a dica de hoje é um livro que marcou várias gerações de jornalistas por ser um clássico do jornalismo literário. Estou falando da obra escrita por Truman Capote, A Sangue Frio. Com o objetivo de fazer uma reportagem sobre o assassinato do casal Clutter e seus 2 filhos, ocorrido em 1959 na cidade de Holcomb, nos Kansas, nos Estados Unidos, Truman Capote passou mais de 1 ano na região, entrevistando os moradores e investigando as circunstâncias do crime. Sem gravador ou bloco de notas, munido apenas de uma prodigiosa memória e de um talento excepcional para observar detalhes, escrafunchar informações e, sobretudo, contar uma boa história. Capote produziu essa obra de arte do jornalismo literário. Reginaldo, isso foi em 1959. Outro século, outro milênio, né? De lá para cá, mudou muita coisa no jornalismo, né? O que você acha, tendo estudado jornalismo e estando nessa área, o que mudou para melhor e o que foi para pior? Ali eu falei, né, que ele sem bloco de notas, sem gravador, ele conseguiu... Bom, ele o livro dele é um clássico do jornalismo, né? O que você acha que hoje está mais tranquilo, que poderia, enfim, estar melhor? Eu reforço para que as pessoas leiam A Sangue Frio, do Truman Capote, que realmente é uma obra de arte. Ele na época de jornalismo, faz mais de 20 anos. Apesar de ter esse espírito jornalístico, é uma obra de arte, realmente. Uma obra literária. Foi uma sacada fantástica do Capote em relação a isso. Hoje, o jornalismo, ele se convergeu para o mundo digital. Há sim o jornalismo impresso, há o jornalismo de revista, tem toda uma questão, o jornalismo televisivo, o de rádio, que hoje eu atuo, mas o jornalismo digital é o que está realmente em voga, inclusive em redes sociais, contradizendo muitas vezes o jornalismo tradicional, né, trazendo informações complementares com o cidadão. Né? A rapidez do digital, né? Porque você pode ali estar toda hora colocando notícia nova e tal, a cada minuto tem
tem uma nova notícia, né? Inclusive com o cidadão colocando-se no papel de jornalista, levando a informação, contribuindo, né? Produzindo vídeos, produzindo áudios, produzindo imagens que a grande mídia muitas vezes utiliza. Utiliza e não consegue por si próprio. Em contrapartida, tem as fake news. Fake news. Que aí fica muito fácil, né? Qualquer pessoa pode dizer qualquer coisa e você pode acreditar em qualquer coisa que qualquer pessoa está dizendo, né, Reginaldo? A questão da fake news ela é muito delicada, né? Há sim aquelas que são mentiras descaradas, mas há aquelas que apenas se utilizam de um lado, né, de um lado da história e aí passa por verdade, né, sem colocar o outro lado da história que fazendo esse contraponto traria sim uma notícia muito mais completa, muito clara, mais verídica, digamos assim. Então, nesse sentido, as meias verdades é que elas causam um estrago também bem complicado. Bem complicado. Reginaldo, voltando então agora para a tua finalização no jornalismo, que foi em 2014. 2015. 15, perdão. E em seguida você já entrou então no mestrado. Isso, 2016. Quem é que te incentivou a começar a fazer mestrado? Durante a banca de defesa da minha monografia, que foi sobre uma análise da enunciação de Bakhtin sobre a máfia das cadeias, uma das pessoas que estava na banca me disse que seria interessante que eu ingressasse no mestrado, porque o meu projeto, a minha monografia, ela tinha a qualidade de uma dissertação. Ela poderia aperfeiçoar e se tornar uma dissertação. E foi o que eu fiz. A partir dos conselhos, das obras que me indicaram, né, eu transformei a minha monografia, eu aperfeiçoei ela para que eu utilizasse para ingresso no mestrado. Fala pra gente o título da sua dissertação e explica depois o título, porque é um título bem... O tema é a análise do fortalecimento da imagem do vilão mediante o medo expresso nas tecnologias do imaginário. Então, eu analiso nessa dissertação 3 tópicos, que é o medo, como que o jornalismo, enquanto tecnologia do imaginário, ele utiliza o medo para fazer com que algumas ideias que ele quer passar para a comunidade, elas sejam assimiladas, né? A imagem do vilão, como que esse medo fortalece essa imagem do vilão e traga o conceito de tecnologia do imaginário de Juremir da Silva, que é um teórico aqui do Rio Grande do Sul, que estudou na França. Ele veio aqui, ano passado eu vi uma palestra dele aqui no jornalismo, aqui na Unisul. Quem trouxe foi a Heloísa. A Heloísa, exatamente, que foi minha orientadora na dissertação. Sim. Então, esse teórico, ele traz esses conceitos de tecnologia do imaginário e eu utilizo essa proposta de tecnologia do imaginário no jornalismo impresso, analisando a máfia das cadeias também, que foi uma série de reportagens que eu usei na monografia, que trata sobre os atentados que ocorreram em Santa Catarina em 2012 e 2013. Certo. Foram 2 ondas de atentados que deram origem à série de reportagens de uma semana no Diário Catarinense, e na monografia eu analisei através da enunciação e da dialogia de um filósofo linguista russo, que é o Mikhail Bakhtin, e na dissertação eu utilizei vários teóricos analisando o medo, como que se dá esse fortalecimento da imagem do vilão e as tecnologias do imaginário. Muito bom. E agora o próximo passo, projetos futuros? Agora na rádio, trabalhando na rádio. Estou na Rádio Cidade. Novo projeto. Um desafio. Novo desafio. Muito bacana aí. Inclusive nós da Rádio Cidade estivemos durante as manifestações que aconteceram. Agora recente, né? Dos caminhoneiros. Durante os 10 dias dessas manifestações nós estivemos ao vivo com essas pessoas em transmissão pelas redes sociais, que é uma das plataformas que vem para agregar, inclusive, para o rádio, em transmissões ao vivo, no Facebook, enfim. Então, é um desafio muito bacana. Eu estou conseguindo levar o texto, que eu gosto bastante, e estou aprendendo a gostar ainda mais do rádio, dessa construção com o áudio, né? E as imagens. Na verdade, agora o rádio ficou bastante visual, né? Porque você vê o programa no Facebook, né? Eu vejo bastante em casa. E isso é muito interessante, porque agora não é só o áudio, né? Antigamente havia aquela interatividade por cartas, depois por telefone. Agora o WhatsApp? Hoje é instantâneo. Você ouve o radialista, você ouve o jornalista no rádio e já manda um WhatsApp. Olha, essa informação não está correta. Ou complementa, olha, aqui também está acontecendo isso. É verdade. Então, essa dinamicidade que é muito bacana. E você tem vontade de continuar, então, agora já
mestre, agora um novo projeto é o doutorado. Isso, eu me inscrevi com um projeto de doutorado, onde eu analiso a jornada do herói, que foi uma das propostas que eu incluí na minha dissertação. Então eu analiso a jornada do herói dentro de mitos clássicos, dentro do cinema, que são 2 autores diferentes que trabalham, e eu tento trazer numa nova proposta, com uma inovação dentro desses estudos, para o cotidiano. Como que nós, enquanto seres humanos, somos, além de homo sapiens, homos mitos, né? O quanto o mito nos pertence, nos transpassa, nos faz parte da nossa vida. Com certeza. Reginaldo, eu te desejo muita sorte. Parabéns pelas suas escolhas, parabéns por conseguir sair desse mundo e criar um novo mundo para você, que eu acho que é muito mais interessante, né? E te desejo muita sorte daqui para frente. Eu agradeço pela oportunidade e assim como eu reescrevi a minha história, exatamente, as pessoas podem também lutar por os seus sonhos, né? Correr atrás dos seus objetivos, estabelecendo metas, né? E dia alcançando dia com paciência, com carinho, com dedicação, que dá certo. Com certeza. Obrigada. Eu que agradeço. E eu conversei hoje com o jornalista Reginaldo Osnildo. E o Bate-Papo Literário está no ar aqui na Unisul TV. Se você não conseguiu assistir o programa inteiro ou gostaria de assistir novamente, ele vai estar disponível na minha página do Facebook, facebook.com/RenataMADalbó, ou pelo canal do programa no YouTube chamado Bate-Papo Literário. Vá lá e inscreva-se. Queria muito agradecer a companhia de vocês e espero todos novamente no nosso próximo Bate-Papo Literário. Até lá!